Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química, estudante de licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tema bastante polêmico e que os alunos têm muita dificuldade, que é o balanceamento por oxirredução. Vamos lá? Bom, o balanceamento de reações ele pode ser feito basicamente por dois métodos: o método de tentativa e erro e o método de oxirredução. O método de tentativa e erro foi um método que a gente já aprendeu, que falava sobre a regrinha do macho. Lembra? Que fala sobre a ordem de balanceamento, seguindo primeiro os metais, os ametais, carbono, hidrogênio e o oxigênio. Quando a gente fala de um balanceamento por oxirredução, a gente não pode se preocupar apenas com a massa daquela reação, da conservação da massa, entende? Nós temos que nos preocupar também com a transferência de elétrons, porque na nossa última aula nós vimos que uma reação de oxirredução ela envolve a troca de elétrons de uma substância que oxida para uma substância que reduz. Pois bem, assim como a massa tem que se conservar em uma reação química, a quantidade de elétrons que tem nela também deve se conservar. E por isso a gente tem um método diferente de balanceamento. Para fazer o balanceamento por oxirredução, nós temos que seguir 5 passos. Vamos lá. O primeiro é calcular o NOx de cada elemento químico. Bom, o cálculo do NOx nós aprendemos também na última aula. Nós vamos seguir todas aquelas regrinhas para a gente definir o NOx de cada átomo, de cada elemento químico. Número 2, escrever as semi-equações de oxidação e de redução. Então, a gente tem que representar por uma equação química esse processo de redução e de oxidação. 3. Somar as semi-equações cortando os elétrons. Então, quando a gente soma as duas semi-equações de oxidação e redução, todos os elétrons que saem de quem oxidou têm que chegar em quem vai reduzir. Isso significa que na minha equação global, que é a soma da reação de oxidação com a semi-equação de redução, a gente não pode ter elétrons sobrando. Todo mundo que sai, entra, beleza? 4. Substituir os coeficientes das espécies da reação e ajustar seguindo o macho. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como que isso vai funcionar para nós. Nós temos uma reação química aqui, e aí eu posso tentar fazer o balanceamento por tentativa e erro, ou eu posso fazer por oxirredução. Vou pelo método de oxirredução. Primeiro, eu tenho que calcular o NOx de cada elemento químico. Então, eu sempre coloco o NOx embaixo e o somatório em cima. Vamos lá, então. Ó, a gente tem o potássio como um metal alcalino, então o NOx dele é mais 1. Como eu tenho um potássio, o total é mais 1. O oxigênio, o NOx dele é menos 2, vezes 4, menos 8. Uma substância neutra, a soma dos NOx tem que ser zero, então esse manganês ele é mais 7. Hidrogênio, mais 1, cloro, menos 1. O cloro, ele é um halogênio e aí ele só quer ganhar um elétron. Quando ele ganha esse elétron, o NOx dele é menos 1. Como eu tenho 2 cloros, o NOx total é menos 2. Soma dos NOx de uma substância neutra tem que ser zero. Então, esse manganês tem NOx mais 2. KCl. O K é um metal alcalino, NOx mais 1. O Cl é um halogênio, NOx menos 1. O oxigênio, NOx menos 2. O hidrogênio, NOx mais 1. A soma aqui vai dar zero, Luísa? Vai, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais 1 vezes 2 mais 2, e esse oxigênio menos 2. E o Cl2, ele é uma substância simples, então ele tem NOx zero. Quais são as variações que nós temos aqui? Olha, nós temos o cloro saindo de menos 1
indo para 0, então o NOx dele aumentou, ele oxidou. E nós temos o manganês saindo de 7+, e indo para 2+. Então, ele reduziu. E aí, como eu já fiz o meu primeiro passo, agora eu vou para o segundo passo, que é escrever a semi-equação de oxidação e de redução. Então, olha só. Primeiro, eu vou escrever a semi-equação de oxidação. Quem está oxidando é o cloro. Então, eu tenho o Cl menos 1 virando Cl2. Primeira coisa que eu tenho que fazer com essa semi-equação de oxidação é balanceá-la. Então, é igualar a quantidade de cloro que eu tenho nos reagentes com a quantidade de cloro que eu tenho nos produtos. Aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho que ter 2 cloros também. Além disso, eu tenho que igualar as cargas. Então, se aqui o meu cloro tem NOx menos 1 e eu tenho 2 cloros, a carga total dos meus reagentes é menos 2. Então, a carga total dos meus produtos também tem que ser menos 2. E como uma reação de oxirredução é uma reação que tem troca de elétrons, então quem oxida perde elétrons. Quantos? Nesse caso, 2, para a gente manter a carga dos reagentes igual à carga dos produtos. Ok. Semi-reação, então, de redução. Quem reduziu foi o manganês. Então, eu tenho o manganês 7+, virando manganês 2+. Ok. Nesse caso, eu tenho que balancear a massa, só que eu tenho um manganês de cada lado, então perfeito. E eu tenho que balancear a carga. Mais 7 do lado dos reagentes e mais 2 do lado dos produtos. Como eu tenho troca de elétrons, então eu tenho que colocar a carga negativa aqui. Porque aí fica 7 menos 5, 2. Beleza, então já fiz a semi-equação de oxidação e redução. Agora, eu preciso somar essas duas equações para eu chegar na minha reação global. Só que a minha reação global, ela tem que cortar os elétrons. E para isso, eu tenho então que multiplicar essas semi-reações. Qual que é, então, o número que eu tenho que multiplicar essa reação aqui de cima? E qual é o número que eu tenho que multiplicar a reação de baixo, de forma que eu corte todos os elétrons? Eu tenho que multiplicar aqui por 5 e eu tenho que multiplicar aqui por 2. Então, vai ficar assim, olha, 5 vezes 2, 10 Cl menos. 5 vezes Cl2, 5 vezes 1 Cl2, 5 Cl2. 5 vezes 2 elétrons, eu fico com 10 elétrons. Aqui embaixo, 2 manganês 7+, 10 elétrons e 2 manganês 2+. Vamos somar essas duas semi-equações, só que prestem atenção. 10 elétrons do lado dos produtos cortam com 10 elétrons do lado dos reagentes. Eu fico com 10 Cl menos mais 2 manganês 7+, mais não, que vira 5 Cl2 mais 2 manganês 2+. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir exatamente esses coeficientes lá na minha equação, porque eu já completei o meu passo 3, agora eu vou para o passo 4, substituir os coeficientes das espécies na reação. Então, vamos lá. Onde eu tenho esse Cl-, eu vou colocar 10. Coloquei. Aonde eu tenho esse manganês 7+, eu vou colocar 2. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso, muito bagunçado. Então, eu coloquei, onde eu tenho manganês 7+, coloquei 2. Aonde eu tenho Cl2, eu coloco 5. E aonde eu tenho o manganês 2+, eu coloco 2. Terminei o meu balanceamento? Ainda não. Eu já fiz o passo 4 e agora eu vou para o passo 5, que é ajustar seguindo o macho. O passo 5, ele é opcional, mas você precisa verificar se já está tudo certo. Se tiver, bem. Se não tiver, você precisa fazer o reajuste. Nesse caso, veja bem, eu tenho 10 cloros do lado dos reagentes e aqui eu tenho mais de 10
eu tenho que dar um jeito de balancear essa equação também com a massa. E aí, para isso, eu vou seguir a regrinha do macho, beleza? Então, o macho fala que primeiro a gente tem que balancear os metais. Metal aqui é o potássio e o próprio manganês. Então, o manganês eu tenho 2 aqui e 2 aqui, balanceado. O potássio, eu tenho 2 potássios aqui no permanganato de potássio, então eu tenho que ter 2 KCl aqui para balancear o potássio. Ok, depois dos metais, eu vou para os meus ametais. O meu ametal aqui, ele é justamente o cloro. Quantos cloros eu tenho do lado dos produtos? No Cl2, eu tenho 5 Cl2. Então, eu já tenho 5 vezes 2, 10 cloros. Aqui eu tenho mais 2, 12. E aqui eu tenho mais 4, 16. Então, eu tenho que ter também 16 cloros do lado dos reagentes. Aqui, ó, 16 cloros do lado dos reagentes. Ok, depois carbono. Não tenho carbono nessa reação. Hidrogênio, eu tenho 16 do lado dos reagentes e eu preciso ter também 16 do lado dos produtos. Então, vou colocar 8, porque 8 vezes 2 dá 16. E por último, o oxigênio, e ele tem que estar certo. Vamos torcer, olha. 2 vezes 4, 8 oxigênios no permanganato de potássio. E eu tenho também 8 oxigênios na água, do lado dos produtos. Balanceada a nossa equação. Vamos dar aquele último confere? Olha. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui, só para a gente conferir. 2 potássios, 2 potássios. Perfeito. Agora, manganês. 2 manganês, 2 manganês. Também certinho. Cloro, 16 cloros. Aqui eu tenho 4 com mais 2, 6 com mais 10, 16 cloros também. Balanceado o cloro. Carbono não tem. Hidrogênio, 16 hidrogênios aqui, 8 vezes 2, 16 hidrogênios ali. E o oxigênio, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 8. Balanceada a nossa equação. Para balancear, então, uma equação por oxirredução, eu tenho que seguir esses 5 passos. Vamos fazer mais um exemplo só para ter certeza que vocês entenderam. Primeiro passo, calcular o NOx. Hidrogênio mais 1, total mais 2, enxofre menos 2. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, vezes 3 menos 6. Como esse hidrogênio é mais 1, o nitrogênio tem que ser mais 5. H2 é CO4. O hidrogênio é mais 1, vezes 2 mais 2, o oxigênio menos 2, vezes 4 menos 8. Para dar 0, o enxofre tem que ser mais 6. Oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Vamos escrever a semi-equação de oxidação. Quem está oxidando e quem está reduzindo? Consigo perceber que o enxofre sai de menos 2 para mais 6 e o nitrogênio sai de mais 5 para mais 2. Então, quem oxida é o próprio enxofre. Então, o S2- passa para S6+. O balanço da carga já precisa ser feito. O balanço da massa que já está pronto, porque eu tenho um enxofre de cada lado. Para igualar a carga, eu adiciono 4 cargas. Mentira, eu adiciono 8 cargas elétricas negativas, 8 elétrons do lado dos produtos, porque 6 menos 8 dá menos 2. Ok, semi-reação de redução. Quem reduz é o nitrogênio. O nitrogênio sai de 5+, então o nitrogênio sai de 5+, e passa para N2+. Para igualar as cargas, eu tenho que colocar 3 elétrons do lado dos reagentes. Então, eu preciso, multiplicar as duas semi-equações para a gente cortar todos os elétrons para quando a gente for achar a reação global. Então, aqui eu multiplico por 3, aqui eu multiplico por 8.
E vai ficar assim, 3S2 menos, 3S6 mais, 24 elétrons. 8 nitrogênio 5 mais, 24 elétrons e 8 nitrogênio 2 mais. 24 elétrons nos produtos corta com 24 elétrons nos reagentes e eu tenho 3S2 menos mais 8 nitrogênio 5 mais, que vira 3S6 mais 8 nitrogênio 2 mais. Substitui esses coeficientes lá na sua reação. Você tem aqui o enxofre 2 menos, então eu tenho 3. Aqui 8 nitrogênio 5 mais. Eu preciso de 3 enxofre 6 mais e eu tenho que ter também 8 nitrogênios 2 mais. Então, vamos verificar se a gente vai precisar fazer o ajuste com a regra do macho. Eu tenho aqui, então, metal, nenhum metal na minha reação química. Há metal, enxofre e nitrogênio, que eu acabei de balancear. Então, eu tenho 3 enxofres nos produtos, eu tenho 3 enxofres nos reagentes. Eu tenho 8 nitrogênios nos reagentes, 8 nitrogênios nos produtos. Carbono não participa dessa reação. Hidrogênio. Aqui do lado dos reagentes, 3 vezes 2, 6. Com mais 8, 14. Aqui eu já tenho 6 representado, então faltam 8. Eu tenho que colocar 4 aqui na frente, porque 4 vezes 2 dá 8. E o oxigênio ele tem que estar certo. 8 vezes 3, 24. Aqui eu tenho 3 vezes 4, dá 12, com mais 8, dá 20, com mais 4, 24. Nossa reação está balanceada. Pessoal, eu sei que é um balanceamento um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, mas espero que vocês tenham entendido e até a próxima.